Na aula anterior a gente falou bastante sobre os azulejos, né? Então, qual a importância dos azulejos, o que fazer, como fazer. Então, é muito enriquecedor. Mas hoje nós vamos falar sobre a esmaltação. O que é uma boa esmaltação? Como funciona uma boa esmaltação? O que seria uma esmaltação? Para mim, é a coisa mais difícil que existe. A esmaltação, para mim, é assim, ó. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que ver o que está fazendo errado e tem que ir à luta. Eu padeci muito, olha, faz anos que eu venho padecendo. Mas, assim, tem muita coisa da esmaltação que vem pela habilidade que a pessoa tem com a cor. Eu vejo assim, tá? Eu, por exemplo, eu tenho que aprender, eu não tenho essa habilidade. Mas o que eu vou falar hoje? Não é da graça, da maneira leve que tu leva o pincel. Então, o que eu vou falar? Eu vou tentar explicar todos os erros que eu fiz, que eu venho fazendo e que talvez farei vários, mas pelo menos eu venho estudando o processo de fazer a melhor coisa que tem. Por exemplo, uma coisa, eu vou mostrar peças que eu fiz, né? Que no meu aprendizado dos esmaltes, na educação, no estudo, por exemplo. Esse processo aqui, ó, é muito feio. Vocês veem que tem marcas, né? Nós não podemos ter marcas assim. Tá? Essas marcas aqui, muito feio. Isso aqui, ó, olha a sombra que tem. Tu observa o pincel, não teve uma harmonia no pincel, não teve nada. Eu fui colocando aquilo assim, lá vão ter, como vai a coisa, né? Então, isso aqui é muito mal feito. Né? Então, a gente tem que fazer, olhar e ver, tá certo, tá bom? De repente, eu gosto disso aí. De repente, é uma maneira que eu gosto de pintar desse jeito. Mas não é a coisa correta, não é a pincelada correta do esmalte, né? Aqui eu vou mostrar outra que já considero assim, ó, na minha caminhada já melhorando. Vocês veem que eu já não marco mais, ó, tão grosseiramente como aqui. Eu já consegui a identificar qual é o esmalte que tem que vir por baixo, qual é o que tem que vir por... Mas ainda tem esse processo aqui, ó. Que isso aqui, eu tenho que dominar isso aqui. De repente, tem gente que vai gostar disso aqui. Tem gente que gosta, né? Então, mas não é o gostar ou não gostar. É fazer como vai se pintar aquele esmalte. O que eu aprendi nos meus estudos? Que eu tô com uma peça crua, biscoitada. A primeira demão que eu vou dar, ela tem que ser assim, muito aguada. Isso eu aprendi, sabe com quem? Assistindo lives da Cristina... ela faz... agora, eu não sei se é Cristina Oliveira, a Cristina Rocha não é. Agora me perdi, mas é uma das ceramistas do Sul Cerâmica. É muito bom. Então eu aprendi. O que ela faz? Ela dilui, isso eu aprendi com ela. Ela dilui aquele esmalte bem aguadinho. Pega o pincel e vai passando harmoniosamente. Deixa secar aquela parte. Então aquela ali é como se fosse eu molhar a minha peça e começar a pintar. Que eu, por exemplo, eu gosto muito de molhar a peça, lavar a peça e com a primeira aguada, para evitar o quê? Aqueles furinhos que vêm na nossa peça. Por que acontece aqueles furinhos? Quando eu coloco o esmalte já direto, ele tá tá durinho. Ele não tá molezinho, ele tem que ser aguado. A primeira camada tem que ser aguada. Para entrar a água vai penetrando dentro daquele esmalte, daquela peça cerâmica, e aí vocês vão pintando ele com harmonia daquilo. Então, sempre vamos começar com uma aguada, depois uma mais grossinha, e assim eu vou vendo até tapar que não tenha sombra. Uma vez na vertical, na horizontal, outra vez na vertical.
Se vocês fizerem a primeira aguada, mas bem aguada, ela vai evitar daqueles furinhos que acontece lá. Quando a peça, você sabe, quando vocês tiram do forno aquela peça, ai, dá tristeza de ver, parece que ela teve sarampo, aquelas doenças de pele que a gente tinha em infantil, então aquilo vai ficando marcando. O que aquelas marquinhas, Pintinha? Tu tem a impressão que foi uma agulha que ficou, né? Que aquela agulha entrou ali e tu foi pingando, furando ela e ela apareceu. Não, aquilo foi o esmalte um pouco grosso, um pouco fora do contexto, tinha que ser bem a primeira, tô falando a primeira camada. Então tem que ter bastante umidade para aquela água que entrou, ela vai entrar, ela vai infiltrar ali, e aí depois vem o esmalte por cima. Então, quando ferver, quando aquilo for começar a trabalhar o esmalte vai harmoniosamente junto com a água. Porque senão o que acontece? A água evapora rápido e aí o esmalte, quando o esmalte vai reagir, ele começa a furar, porque entrou naqueles furinhos, aquela água já foi eliminada. Então, aquilo ali é uma das coisas assim, ó, que a gente tem que tomar atenção. Ai, me esqueci o nome da... Cris Couto. Aprendi com ela, nas lives, assistindo as lives dela. Quem puder assistir, aliás, a gente tem que estar sempre assistindo o live dos outros. Sempre. A gente sempre vai aprender alguma coisa. Eu falo para quem está iniciando. Tá? A minha técnica, porque quem já sabe, de repente eu estou chovendo no molhado. Mas tudo bem, mas eu estou falando. A minha proposta é mostrar para quem está iniciando todas as dificuldades que eu tive. Que eu acredito que todo mundo tem o mesmo processo. Uns aprendem mais rápido, outros custam mais para aprender, outros não levam a sério aquilo ali. Eu levo a sério. Eu levo como se fosse, para mim é uma profissão. Ele não é um hobby. Não quer dizer que o hobby tem que ser mal feito. Não é isso. Mas eu levo a sério mesmo. Eu vou lá, eu não gostava daquela marca, dessa marca que eu fazia aqui, ó. Olha que coisa feia isso aqui, ó. Tu não tem noção, tu não tem direção, é uma coisa desarmoniosa. Então a gente tem que fazer essa harmonia, né? A gente tem que fazer. Agora eu vou mostrar uma assim, ó. Eu venho melhorando, tá? Venho melhorando. Aqui o que eu fiz? Eu fiz 2 tons, né? Quer dizer, que já houve mais, ainda tem coisas assim, ó. Tem coisas para melhorar, muito, né? Mas já tá mais, não tá tão agressivo, tão marcado, né? Aqui, por exemplo, atrás, ó. Claro, aqui o que eu fiz? Quais são os recursos que eu faço quando eu erro? Eu normalmente eu amo um lustre. O lustre é uma coisa, gente, que dá um toquezinho, quem gosta de brilho. Mas assim, ó, ele dá um toquezinho legal. E às vezes mata a imperfeição que a gente não dominou. O legal é a gente estudar, dominar, porque a gente tem que dominar, a gente domina quando se quer, se aprende a fazer, né? Ou eu não tenho, eu vou atrás de alguém. Alguém sabe mais do que eu. Sempre alguém sabe mais do que a gente, né? Então, eu tô falando para o pessoal, eu tô fazendo essas lives com muita vontade de mostrar para quem tá começando. E às vezes a gente larga alguma coisa assim, ó. Ah, isso aí eu não tinha me dado conta que é assim. Gente que tá há anos na cerâmica. Tá anos no vidro e faz isso aí, né? Então, de repente, todo mundo tem uma coisinha assim diferente para mostrar, uma coisa que tu aprendeu mais fácil, uma coisa que tu olhou para um trabalho de um colega, né? Eu gosto muito de ensinar o que eu sei. Eu sou, às vezes, meio chata, sabe? Porque assim, ó, eu sempre quero que a pessoa saiba o que eu sei. De preferência mais, para eu aprender com ela, né? Então, o que é uma... Agora vamos voltar lá no assunto. O que é uma boa queima, uma boa esmaltação? É eu que vou determinar o que é minha boa esmaltação. Só que nós temos que descobrir
quais são os erros que eu estou fazendo para que eu não tenha uma boa esmaltação. Por exemplo, tu não tem harmonia nas cores. É uma peça poluída. Esta peça poluída é a falta de uma boa esmaltação. Eu tenho que saber as cores, eu tenho que ter uma noção da cor, daquilo que fica alegre para tu olhares. Não é aquilo que tu olha e fica, né? Que nem eu olho essa peça aqui. Olha, juro por Deus, eu olho essa peça aqui, eu não posso acreditar que alguém possa ter feito uma coisa assim como eu fiz. Não. Ruim. Mas o que? Eu estava aprendendo, eu estava estudando. Então eu vou estudando. Agora eu vou mostrar uma peça para vocês que eu faço, que eu amo de paixão. E acho que eu acertei. Embora tenha, por exemplo, não existe uma linha definida, que existe uma harmonia pro meu olhar, tá? Eu acho que existe uma harmonia dessa peça. Como, por exemplo, essa pecinha aqui, ela existe uma harmonia. Agora eu vou mostrar outra para vocês, o que é uma coisa mal feita. Vocês vão olhar daí, vocês vão enxergar o fundo, pinceladas mais claras. Então, o que aconteceu aqui? Por que aconteceu isso aqui? Acontece, qual é o erro dessa peça? Quando eu tô com um esmalte muito fino embaixo, aquele esmalte é aquele que a gente faz em casa, nada contra quem faz esmalte em casa, nada. Quem compra o pozinho e faz. Mas o seguinte, ó, quem faz o esmalte como profissão, como que estuda as formas, tudo direitinho, ele também tem o processo, o quanto que vai de água, o que vai naquela água, naquele CMC, o que a gente faz para que ele vá deslizar. Então, o erro desta peça aqui, aquelas coisas que fica mais forte, é a mesma cor que tem embaixo, mas ela tem listas mais fortes. E aí, quando eu ia passar o esmalte, aquele esmalte grudava e ele ficava aqueles cocurutos assim mais altinho. Isso aí no forno vai desmanchar. Não desmancha. Ela só vai desmanchar se ela tiver harmonia desta com esta, com esta e com esta. Se vocês vão botar 3 ou 4 de mão, aí é uma escolha de vocês, né? Se vocês olharem, por que se passa uma vez na horizontal, outra vez na vertical, uma vez na horizontal e assim vocês vão indo, é preferível que vocês passem um esmalte bem aguado 4, 5 vezes do que vocês passar, eu só vou passar uma demão e dá. Não dá. Ela vai ficar com diferentes coisas do pincel. Se tu botar no rolinho, vai ser a mesma coisa. Uma vez no rolinho, passou, outra vez. Ele sempre tem que ter este jogo para lá e para cá. Se ela tá aguada, se ela tá mais grossa, se ela tá mais fina, é escolha de vocês. Eu agora aprendi, claro que eu aprendi isso com o meu professor, né? Com o Nelson Lixa. Então, é uma coisa que ele debateu muito comigo. Muito. Hoje, um dia desse, eu disse para ele, olha, professor, eu já aprendi quando é que o pincel tá errado. E aí ele riu, né? E eu disse, quando é que o pincel... Eu já sei que aquilo ali faltou... A principal base é a primeira camada. É aquela bem aguada. Bem aguada. É mais água do que o esmalte. Então, por que a gente vai fazer isso? Para que ela haja uma harmonia, para que ela hidrate aquela peça embaixo, que essa peça fique hidratada, quando eu tô com ela no... Eu não tenho nenhuma peça... Aqui tem aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma peça, ó, biscoito, tá? Então, se eu colocar ela de molho uns 2 ou 3 minutos, já é o suficiente para a água penetrar dentro dos veiozinhos e eu passar o esmalte. Mas então, por que eu não fazer esse esmalte bem aguado primeiro? Pego lá num copinho, pego um copinho, tiro aquele esmalte. Sempre deve-se tirar o esmalte de dentro do frasco. Dilui ali bem aguado. Não precisa nem colocar o CMC na primeira, né? Tu dilui bem ela, tá prontinho o esmalte. Então tu desmancha aquilo ali e coloca aquela primeira camada. Aquilo ali vai evitar de aparecer o pincel. E vai evitar de aparecer os furinhos que eu já falei para vocês, né? Então, os erros comuns que a gente faz
É exatamente isso aí. É não ter harmonia na cor, na pincelada. É isto. Não adianta. Se for mal, eu passei o pincel, aquele esmalte está grudando. Isso é comum. É comum quando a gente pega o esmalte em pó, coloca o CMC, bate e aí ele fica agarrando. Então o que vocês fazem? Fazem uma colinha melhor de CMC. Quando isso acontecer, vocês pegam o CMC, um potinho de CMC, peguem o esmalte, pegam o pincel e vão lá. Eu digo lavando. Eu lavo aquela peça para que haja uma harmonia. Vou mostrar para vocês, olha aqui, o que é outra coisa mal feita, ó. Aqui eu posso fazer esses risquinhos assim, mas eu não posso pegar o pincel com a primeira água e puxar. Primeira coisa, bate o pincelzinho antes de começar a pintar, ó. Olha aqui, isso aqui ficou toda a marca do pincel, né? Por quê? Por coisa errada. Se eu quiser que ele fique todo cheio de bolinhas, então eu vou fazer ele direitinho, ó. O que eu fazia? Eu pegava o pincel e fazia isso. Eu pegava o pincel e fazia assim. E agora a mesma coisa. Quer dizer, isso aqui tem excesso de coisa. Isso aqui é uma peça mal pintada, né? Isso é uma peça mal pintada. Tem gente que gosta. Não, tem gente que gosta, mas e aí? Né? Mas eu tô falando assim, ó. Não que eu pinte bem, de maneiras alguma. Mas agora eu sei o que é uma peça mal pintada. Por exemplo, aqui eu acho que ela é uma peça extremamente bem pintada. Porque ela tem um fundo, ela é uma porcelana, ela teve eu trabalhei ela com stencil, ela ficou bem, ó, ela não ficou nada. Este risco eu fiz a propósito, eu quis fazer esse risco, mas ele é um risco que vocês veem, ele tem um caminho, né? Ele fez um caminho. Para mim, de repente outra pessoa pode não gostar, mas é uma peça que tu sente que existe uma cor uniforme nela. Ó, existe uma cor uniforme. Tá. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho outra peça. Ó. Isso aqui, ó, eu acho que eu teria que hoje eu vendo assim, ó. Claro que isso aqui são peças antigas minhas. Eu tô mostrando coisas bem antigas. Então, isso aqui eu teria que assim, ó, dar uma aguadinha para que pode ser todas as cores que estão aqui, tá legal. Mas é o seguinte, ó, eu teria que aguar este pincel e tirar, fazer uma harmonia nisso aqui, ó. Ó, aqui já até tem uma, mas aqui já não tem, ó. Aqui tem uma lista bem marcada, mas que também, assim, ao mesmo tempo ele tem um erro lá em cima, ó. Ele tem um erro aqui. Então, isso é por quê? É por falta de domínio da gente. É de pegar um livro, ver como é que se faz. Hoje a internet é maravilha, a gente quer aprender assim, ó, coloca lá um traço bem feito, né? Tá lá, coloca lá nessas maravilhas que tem hoje. Então, vem a descrição toda, vem a leitura toda correta para tu aprender. E tu tem que assimilar aquilo ali. Não é o professor, gente, isso não vai depender do professor da gente. O professor vai te orientar. Isto é teu. Este capricho, esta vontade de aprender, de dominar, é teu. O professor vai lá te ensinar como é que tu vai pintar, qual é a linha que ele vai te dar, tu que tem que escolher. Mas não vão querer dizer, eu fui lá para a aula da fulana e a fulana não me ensinou a pintar. Não, ela vai te ensinar a usar o esmalte. Ela vai te dizer, olha, esse esmalte é de alto, esse esmalte é de baixo, esse esmalte é da terceira queima, esse esmalte é... Ela vai te ensinar. Tenho certeza que todos os professores ensinam seus alunos nesse sentido. Agora, se eu não entrar para dentro daquilo que ela me passou e procurar em casa, porque só no ateliê tu não vai fazer. Se vocês pensarem fazer cerâmica só na hora da aula e não fazer em casa o dever, é o tema. É o tema que nós ensinamos para os nossos filhos. É a hora do tema. É a hora de estudar. É a hora de fazer. Né? Eu vou fazer isso. Porque às vezes não sabe nem sovar a massa. Não sabe nem... eu tenho que saber pintar. Vamos primeiro aprender a trabalhar com a massa. Vamos primeiro saber secar essa massa. Vamos saber quais são os passos da massa. É o biscoito,
é o couro. Então, tudo isso aí. Eu vou trabalhar com o engobe. O que que é o engobe? Vou lá estudar. O engobe antes só se usava no couro, tá? Hoje, na massa crua, tá? Hoje nós temos engobes de alta, que tu vai fazer um biscoito e tu vai pintar ela linda, maravilhosa em alta. Tu vai pintar em baixa. Em baixa tem maravilhas, maravilhas, maravilhas. Eu acho que a baixa, até 1000 graus, é o que mais nos dá trilho, direção para fazer uma boa cerâmica. Porque vocês vão ter que entender o que é uma porcelana, o que é uma terracota, o que é uma faiança. Gente, eu encontro todo dia gente que não sabe fazer isso aqui, essas três diferenças. 3. Ó. Uma faiança, uma terracota e uma porcelana. Ah, porcelana, mas eu não sei o que é porcelana. Gente, porcelana é uma massa cerâmica. Só que é uma massa cerâmica de alto nível. De alta... não é nível, é de alta perfeição lá na matéria-prima. Né? É a melhor. É a mais difícil de trabalhar. Mas é bonita. Hoje, a porcelana ainda não se tem como massa cerâmica, não se tem ela a não ser em alta. Mas vocês podem fazer o biscoito, façam o biscoito e vão pintar em baixa a porcelana. Só que a diferença é que essa porcelana que vocês forem pintar em baixa, ela não vai ser tão branca se vocês queimarem ela lá em 240. Mas por que eu não vou poder fazer uma peça de cerâmica, de porcelana, se eu gosto de fazer e eu tenho um forno de 1000? Tudo bem, vai fazer. Ou vai fazer a outra, mas vocês têm que saber identificar, ó, o que é uma porcelana, o que é uma massa porcelana, o que é uma terracota, tá? E o que é a outra que eu falei? Até me perdi. Então, assim, vocês têm que saberem essas diferenças. É básico isso aqui. É básico. É básico, tá? Não adianta quererem ir pulando etapas. Não se pula etapas em lugar nenhum. E mais, cerâmica, vidro, é profissão. É profissão. Se vocês acharem que é brincadeira, então não vão nem tentar aprender o que é uma terracota. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês sabem o que é uma terracota? Todos vocês sabem o que é uma faiança? Então são coisas que não adianta eu dizer para vocês, é isso. Vocês têm que ir lá, terminou agora e querem aprender, vão lá descobrir o que é aquilo ali. Não adianta eu esperar que o professor vai dar. Não adianta esperar que nas lives vão dar tudo. Eu dou o maior prazer. Por exemplo, eu estou passando isso aqui para quem está iniciando. É como eu disse, se alguém que já é, né, claro que tenha anos de coisa, vai saber muito mais do que eu, tudo bem, graças a Deus que eu vou aprender com eles. Eu vou ter com quem aprender. Né? Então são coisas que a gente tem que descobrir. Não adianta querer que o professor faça. O professor vai ter um caminho, o professor te dá uma direção, mas o teu conhecimento é teu. Né? Então, não sei assim, ó, como é que eu posso dizer, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar para quem está iniciando, para quem quer uma coisa diferente, para quem quer fazer uma profissão. E se faz uma profissão, graças a Deus, muito bem. Eu consigo trabalhar assim, ó. Eu não sei dizer para vocês, mas ainda acho que o vidro ainda é o que mais me dá satisfação. O vidro eu acho empolgante. Acho assim, o vidro, pintar o vidro. Existe assim, ó, várias técnicas de pintar vidro. Tem o vidro da peneira, tem o vidro do álcool, tem o vidro da água. Então, eu vou escolher qual que eu acho melhor. E o mais, o vidro é uma coisa que eu vou queimar numa linha de 1000 graus.
como eu vou queimar o azulejo, como eu vou queimar a serigrafia, como eu vou queimar o lustre, que eu amo de paixão. Recém mostrei para vocês uma peça de lustre. Eu amo de paixão, acho uma coisa bonita. O ouro, eu não sei pintar. Eu já tentei. Mas acho que o ouro tu tem que ter com a mão muito leve. O ouro, vou ser bem sincera, para mim ouro é para quem trabalha na porcelana, que eu admiro um monte. Acho a porcelana linda, fina, de uma delicadeza, tá? E este aprimoramento, essa delicadeza na mão para pintar um ouro eu não tenho. Então essas coisas que a gente tem que descobrir. Por isso que a 1000 graus, essas lives que eu estou fazendo de 1000 graus, até 1000 graus, é que assim, ó, para cada um achar o seu caminho. Ah, eu quero fazer azulejos. Eu sei que o azulejos eu vou queimar até 1000 graus. Então eu posso ir lá comprar o azulejo. Então eu posso desenvolver isso aí. Ah, não, mas eu não gosto de azulejo. Eu posso fazer vasos para flores. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual a melhor massa. Vou fazer os meus vasinhos para flores, né? Aí eu posso pintar. E além da pintura eu posso fazer um mosaico. Como é que eu vou fazer um mosaico? Daquele próprio azulejo que eu fiz lá, eu posso quebrar ele e enfeitar ele e trabalhar ele na peça na peça que eu fiz e fazer aquele meu mosaico com as peças de azulejo que eu fiz lá em 1000 graus, que eu conseguia pintar, com o vidro que eu fiz lá na mufla. Eu também o azulejo eu posso, só que é muito pequenininho, né? Então, os vidrinhos eu posso queimar lá na mufla, eu posso pintar eles jeitinho. Como é que eu vou pintar o vidro? Então vocês veem que assim, ó, não existe é só cerâmica, ou é só vidro, ou é só porcelana. Até 1000 graus nós temos várias. Olha, nós temos sagar, que é lindo, que vocês peguem só os sulfatos, né? Só os sulfatos e os óxidos vocês já fazem maravilhas em peças que vocês podem comprar pronta ou faz um vaso, o que vocês querem, e aí queime em 900 graus para o biscoito, e aí depois vão trabalhar ela em cima daquele sulfato, daquelas coisas que eu escolhi, e vou trabalhar ela lá com papel alumínio. Ou, por exemplo, eu quero raku. Raku é fantástico, né? Tu vai trabalhar lá a 900 graus, vai botar no forno 900 graus, que tu também pode fazer um forno de latão. Quem não tem um latão, né? Forra ele com tijolo refratário ou forma ele com uma manta refratária e tu faz aquilo ali, qualquer um faz. Não precisa ter muitos neurônios para fazer um forno de raku, que são peças belíssimas. Vocês vão queimar lá, que vão deixar queimar, chegar lá a 900 graus, vão tirar aquela peça de dentro e vão botar dentro do outro latão com papel, com jornal, com cabelo, que fica muito bonito. Então, com qualquer coisa, com árvore, com folha de árvore, com árvore seca, com árvore molhada. Então, vocês vão fazer uma redução ali dentro, vão tampar e aquilo ali vai abafar, porque ele vai sair incandescente e ele vai queimar. Então, como ele não tem oxigênio para sair, ele vai ficar concentrando. Então, aquilo vai ele vai defumando ele, né? Então, aquilo ali é o raku, que tu faz até 1000 graus, né? Outra coisa que tem, a serigrafia. Vocês podem fazerem os decalques de vocês mesmos, eu até já expliquei, agora no curso eu estou dando, como fazer aquele decalque. Mas eu acho que eu já dei também aqui. Como fazer um decalque, uma coisa que tem que estudar, é fácil de fazer, né? Então, vocês têm muita coisa até 1000 graus. Então, vocês podem escolher. O caminho que vocês querem tornar. Ah, mas eu não é essa cerâmica que eu quero. Eu quero fazer uma cerâmica lá para pratos. Então, mas não adianta vocês quererem fazer cerâmica para pratos sem saber o que é uma faiança, o que é uma terracota e o que é uma porcelana. Vocês têm que saber fazer isso aí. Eu às vezes me empolgo, tá? Desculpa. Mas a gente tem que saber. Tem que saber. Não adianta. Ah, eu só vou fazer pratos.
Ótimo, maravilhoso. Mas antes de fazer o prato, antes de fazer os pratos, as canecas, vão primeiro identificar a massa. Vão primeiro saber que massa vocês vão usar. Vão primeiro saber que esmalte vocês vão usar. Como é que vocês vão fazer esse esmalte? Como é que vocês vão preparar esse esmalte? É muito comum, porque é muito mais barato, mas se ele é mais barato, alguma inconveniência ele vai ter. Me desculpe, mas é verdade. O esmalte em pó, eu compro o esmalte, não tô contra ninguém, viu? Ó, nada, tô dizendo o meu conceito. O que acontece? O que acontece? Eu compro o esmalte, eu vou lá na loja, compro, aí a vendedora me diz, ó, a senhora faz isso, isso, isso e aquilo. Se eu levando horas e horas e horas, às vezes a gente dá com os burros na água, agora vai comprar o esmalte e vai sair pintando, não sai, gente. Não se iluda que não sai. Então pague um pouquinho mais e compre um esmalte pronto, vão aprender. Depois vocês compram. Depois que vocês aprenderem a lidar com o esmalte, como é que ele é, por que ele grudou, como é que não grudou, vocês compram o em pó e vão produzir o esmalte de vocês. Tem quilos de gente que faz, quilos de gente que vende. Mas primeiro nós temos que dominar a técnica. Não é misturar o pozinho ali, só misturar o pozinho, botar um pouquinho de água e vai. Não, existe até o percentual, gente. Tanto de água para tanto de esmalte. Tanto de CMC para tanto de água. Tudo isto, por que os esmaltes prontos são mais fáceis de fazer? Por que tem esmalte que são prontos que a gente passa e ele sai na mão? Porque existe uma técnica, existe um produto que a gente que faz, coloca naquele esmalte. Para que ele não agarre. Os meus agarravam no início. Mas o que foi acontecer? Eu fui estudando com o Nelson, eu fui estudando. E hoje o meu esmalte eu passo e não sai na mão. Antes saía. Porque eu misturava, tá? Eu fazia o esmalte, eu misturava e tocava. Aquilo agarrava, aquilo ficava às vezes até de ondinhas. Vocês pensem assim, ó, alguém vai se dar conta disso. Eu comecei a pintar um prato. Eu não faz muito tempo não, que eu não posso dizer, nem vou dizer, mas assim, não faz muito tempo não, que eu encontrei um prato que tinha assim, ó, exatamente, eu até vou mostrar aqui, ó, o meu terror, mas eu guardo o meu terror. Olha aqui, ó, este esmalte aqui, ele tava mais grosso que este aqui. Então, ó, e este bem mais grosso. Ah, mas é o mesmo esmalte? É o mesmo esmalte. Só que eu não sabia, eu ia passando de qualquer jeito. Então, ó, uns ficavam mais fortes, os outros que não. Então eu não sabia isso aqui. Porque ele ia agarrando no pincel. Não acontece isso com vocês, de vocês começarem a pintar e aquilo vai secando aquele esmalte, aquilo vai secando e aquilo vai agarrando. E às vezes, quando vocês olham o prato, às vezes o prato parece que tá todo onduladinho assim, ó. Ah, isso vai desmanchar na queima. Desmancha, claro que desmancha. Mas aquele que teve mais depósito fica mais escuro e o que teve menos depósito fica mais claro. Então aí que vai dar o mal pintado. O mal pintado, quando aparece aquelas pintinhas. Eu pinto o preto é cruel, viu? O preto é cruel, é o que mais marca. Vocês não querem mais pintinha em prato preto? Ou o azul também marca. O branco também marca, por incrível que pareça. Mas bem aguado, gente. Vamos imaginar assim, que vocês coloquem uma colherinha de esmalte e ponham umas 4 de água. Então aquilo ali só vai dar uma cor, só vai dar mesclar aquela cor. Aí vocês passam naquele prato. Se vocês querem fazer com imersão, vocês fazem com imersão. Se vocês querem fazer em movimento, vocês fazem em movimento. Se vocês querem usar o pincel, vocês ai, não sei o teu. Então assim, o que vocês quiserem,
vocês vão determinar como vocês vão terminar aquilo ali. Então, o preto, então vamos voltar lá no preto, que eu fui ler uma coisa e me distraí. O preto era o seguinte, ó. O preto é cruel, mas olha, é cruel mesmo. É o que mais marca aquelas, parece uns pontinhos de agulha. Parece que eu fui lá e furei assim, todinho. Aquilo ali é o esmalte que estava grosso. Não é grosso, mas não estava no que teria que acontecer. Tava de igual por igual a água e o esmalte. Quando na primeira camada tem que estar a água muito acima do próprio esmalte. Para que a água entre, e aí depois na segunda camada ele já pode ter. Vocês podem colocar quem faz o esmalte em casa. Quem dilui. Uma coisa básica, isso vocês têm que aprender. Por isso que eu acho que quando a gente compra e não é bem orientada, faz as coisas erradas. Não, nós fizemos errados porque nós não fomos orientados, e a gente chegou em casa e pegou aquilo e achava que fazia, e ia desmanchar ligeirinho e ia fazer, tá? E não leu, não viu como é que era que fazer. Então eu vou dar uma explicação para vocês, que às vezes as pessoas dizem, eu tô comprando água e não tô comprando esmalte. Eu vou comprar em pó, porque em pó eu compro só o esmalte. E se eu vou comprar ele diluído, eu tô comprando água. Gente, não é de graça que aquela água vai ali. Aquela água que for ali, ela foi estudada, o veículo para entrar naquela água, para entrar naquele esmalte. Então, vocês se enganam. Olha, é triste, mas é verdade. Se vocês comprarem pó, podem comprarem, mas vão estudar a química daquele esmalte, para vocês terem uma boa aplicação. A aplicação do esmalte. Tá? Quem sabe pintar, para saber pintar tem que saber a característica daquele esmalte. Tá? Então eu vou dar uma dica para vocês, para os iniciantes, para os outros já sabem, né? Então, ó, vocês podem fazerem 100 gramas de pó e 100 ml de água. Eu já faço tudo com peso. Eu peso água e peso líquido. Eu posso fazer isso, né? Eu posso, por exemplo, fazer 100 e 100. Só que aquela água que eu tô botando, eu tenho CMC. O CMC não é pegar 1 litro de água e amornar, colocar no liquidificador e colocar uma colher de CMC em pó. E aí eu bato aquilo ali bem ligeirinho. Eu não coei, tem que coar. Aí eu pego mas aquilo ficou muito grosso, aquilo ficou muito assim. Claro que ele ficou muito grosso, porque essa é a receita. Mas como é que vocês vão fazer essa fórmula agora, lá para misturar com aquele pó? Vocês têm que pegarem, tá? 30%, 30 gramas, seja lá o que for, 30 gramas daquele CMC com 70 gramas de água. Aí vocês vão fazer um veículo. Aí vocês fizeram um veículo. Tá? Mas tem que ter percentual. Não adianta não querer fazer. Vão pegar a balancinha da cozinha e vão lá e peçam. Vão lá medir o volume que vocês estão colocando. Não é, eu vou pegar um pouquinho, vou lá, pego um pouquinho daquele pozinho que eu comprei lá, aí vou lá e boto um pouquinho d'água e aquilo passa e passa. Vai dar porcaria. Por que tá faltando? Tá faltando técnica. E técnica é estudo. Técnica é enxergar. Técnica é fazer a profissão. E não hobby. Fazer quando eu quero, como eu quero. Então não se faz. Tá? Isto, gente, desculpe, às vezes eu me altero, mas isto é o meu conceito. Porque eu estudo tanto. E faço tanta besteira. Eu faço tanta coisa errada. E isto que fazem 30 anos que eu venho lutando.
Eu saio do vidro, vou pra cerâmica, eu saio da cerâmica, eu vou pro vidro, eu vou do vidro. Parece assim que eu tô um João Bobo, que eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. O que eu quero? Eu quero saber o que é a queima. Eu sou fissurada por queima. Fissurada. E a gente tem que saber o forno que se tem que saber quanto tempo vai se queimar. Ah, mas tu queima em 6 horas o biscoito? E por que não em 10? Ah, mas eu vou gastar muita luz. Gente, tudo se gasta. Se for fazer com perfeição, que for fazer com uma coisa honesta, eu digo honesto. Eu não posso querer vender uma caneca para uma pessoa com uma coisa que não está bem feita. Então eu não vendo, então eu fico quieto. Mas tu pode vender, porque tem gente que vai querer. Isso é uma opção tua. Mas se tu queres uma coisa de valor, de respeito, eu acho que tu tem que ter. A coisa que eu vou assim, ó, que eu fico muito faceira quando as pessoas me procuram para queima. Porque assim, quem é que tá me mantendo? Quem é que tá me alimentando as minhas queimas? São os ateliês de Pelotas. Então, as meninas que têm ateliê em Pelotas, elas me indicam. Porque elas veem que eu faço uma coisa que eu acho que é séria. Acho não, ela é séria, porque o meu é sério. Se eu pegar um forno, por exemplo, tem uma coisa, não sei se é defeito ou se é qualidade. Eu não gosto de fazer meio forno, uma peça, isso assim. Eu faço um forno fechado. Por que eu faço um forno fechado? Por que se faz um forno fechado? Porque tu pega uma peça de todas as pessoas aquilo ali. Se ela resolveu fazer um combo lá com as amigas dela, coisa, mas aquela que resolveu, ela sabe a procedência daquele esmalte. Ela sabe aquela procedência daquele barro que tá vindo para cá. Então, eu queimo aquilo fechado. Eu queimo, por exemplo, se a Joaninha veio aqui com 30 peças e deu no meu forno, 30 peças ela vai levar de uma queima só, dela, tá? Então, eu acho que isso a gente também tem que saber queimar lá no nosso forno. Tô fazendo pratos e tô fazendo canecas. Vamos fazer bastante pratos. Vamos nivelar este forno de queima. Vamos nivelar que aquela temperatura não fique um calor para um lado e outro calor para o outro. E aí assim, ó, as peças mais altas eu vou colocar lá em cima. Por que eu vou colocar lá em cima? Porque lá em cima é onde tem mais calor. Então aquela peça maior vai conseguir levar aquele calor lá. O prato, todos eles da mesma, façam uma harmonia. E aí sobra, por exemplo, sobra lugarzinhos. Façam pecinhas pequenininhas, proporcional ao peso que vocês estão naquela prateleira. Não comece a fazer uma caneca de uma altura, um prato aqui. Isso dá errado. Isso não te dá uma boa queima. Ela vai queimar. Ela vai queimar. Mas ela não tem uma queima uniforme. Então, isso eu acho que é uma das coisas que me dá uma boa referência de queima. Porque eu, graças a Deus, dificilmente quebrar uma peça. Bom, esses dias eu tive um problema numa peça 2 vezes. Que eu tive problema de peça. Uma foi de uma moça que queima comigo há muito tempo. Eu tinha queimado o vidro. Eu tinha queimado... Não foi do vidro. Não, mas é o seguinte. As minhas prateleiras, tá? Quando eu uso vidro, eu uso ela para um lado. Quando eu uso a cerâmica, eu uso ela para o outro. Porque a cerâmica, por exemplo, se eu queimo um atabaco, ela mancha tudo. E aquilo no vidro eu não gosto. Daquele manganês que aquilo estraga. Então, quando eu tô queimando vidro, eu queimo no lado A. Quando eu tô queimando cerâmica, eu queimo no lado B. E o que aconteceu? Numa dessas eu virei o esmalte derreteu e caiu e eu não vi. Eu não vi que tinha daquilo ali. E tava aqui embaixo, ó. Então, aquilo ali derreteu e caiu em cima da peça da minha cliente. De 2 peças. Foram 2 manteigueiras. Claro que eu comprei as 2 peças dela. Eu disse, quanto é que custa essas peças? Ela disse, eu vendo por tanto. Aí eu peguei, descontei do que ela teria que me pagar da queima, e eu
paguei, eu resolvi esse problema. E a outra, eu tinha dois problemas de coisa, o outro não me lembrei o que foi. Então, assim, são atenções que a gente tem que ter. Eu dificilmente tenho problemas de queima por eu ter, por culpa minha, tá? Por exemplo, me trazem um prato que quebrou na queima. Não é problema meu. O problema meu na queima é quando eu interfiro na peça. Se ela quebrou, ela foi ali para dentro do forno, ela só quebrou por uma coisa. Por não ter sido bem trabalhada. Ah, mas eu fiz bem. Não. Se tivesse feito bem, não aconteceria. Outra coisa, eu não ponho peça molhada no meu forno de maneiras alguma. Mas não ponho mesmo, não precisa trazer que não, né? E se vir molhada, eu vou lá e seco. Sabe como é que eu seco as peças quando eu tenho dúvida que alguém me traga uma peça que está úmida? Eu vou lá no meu forno, forno comum, o forno de açapão, tá? Eu vou lá, eu coloco ela dentro do forno, claro, limpo as gradezinhas, tudo jeitinho que eu sei que ele tá limpinho, tá? Eu coloco ele ali, deixo o forno aberto até 100 e coloco 100 graus por 1 hora. Isso eu aprendi com o meu professor. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o que eu aprendi foi com ele. Fazem 10 anos que eu faço aula, olha, hoje já nós falamos 2 vezes. Porque às vezes ele me perguntou uma coisa, às vezes eu perguntei outra coisa para ele. Mas então, a gente está sempre aprendendo. Então, o Nelson me ensinou isso aí. Desde então, eu tenho dúvida, eu nem falo nada. Eu olho para a peça, toco na peça, sinto que a peça está úmida, porque a gente conhece. A gente conhece quando aquela peça não está boa. Isto vocês que vão iniciar, que estão iniciando, têm que prestar atenção. A peça, quando é que está seca? Quando ela não tem mais nenhum brilho. Ela não tem brilho nenhum, ela é completamente opaca. Vocês tocam nela, vocês sentem. É uma coisa de sensibilidade, vocês sentem aquilo ali, tá? Então, deixa eu me cuidar nos horários que eu me passo de vez em quando. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais que eu tinha aplicado para vocês. A importância da aplicação dos esmaltes. Já falei, né? A importância. O esmalte é fundamental em saber aplicar. Mas não é saber aplicar. Antes, tu tem que saber fazer o esmalte. Tu tem que saber. Tu tá com ele em pó? Fazer. Ah, uma coisa que assim, ó, que ninguém faz. Ninguém faz, não. Desculpa dizer assim, mas é assim, ó, às vezes eu me empolgo. O esmalte a gente tem que bater. Eu faço esmalte, eu vendo meus esmaltes, mas eu não tenho um esmalte pronto. Se vocês chegarem aqui, Antonina, tu tem o transparente? Não tem. Tu tem o azul? Não tem. Me encomendem. Porque qual é a minha proposta que eu fiz de fazer os esmaltes assim? Ah, é difícil de comprar de ti assim. Tudo bem, é uma escolha. Mas o que eu faço? Eu faço o meu esmalte hoje. Eu bato ele bem. Com o que eu bato? Com mix. Eu já estou no segundo mix este ano. Porque eu bato, de repente, né? Um dia desse eu cortei o dedo, toquei, o mix estava ligado, eu fui limpar o mix, botar no copo para tirar coisa, e eu não vi que o mix estava ligado e meti o dedo. Gente, agora não, agora tá a joia. Mas eu cortei, eu piquei o dedo todinho, ficou um horror. E a anta aqui não atinava a puxar o desligada da tomada, né? Então, esmalte, tem que bater. Tem que bater. Não tem mix? Bate com a mão. Terminou de fazer, eu comprei um esmalte teu e o esmalte ficou duro, eu botei água e aí eu desmanchei e passei. Não, desmancha, bota aquilo ali que tá duro, né? Batam ali dentro mesmo, pegue uma peneirinha, que todo mundo tem uma peneirinha pequenininha, se não tem, vão no supermercado e coem ele, para tirar aqueles gruminhos. Aquilo ali dá erro na esmaltação. É assim, ó, aquilo ali é para perder. A gente faz todos os dias erro? Faz, gente. Faz. Todo mundo faz. Ah, fulana tá com... Eu tô com 30 anos, tô fazendo bobagem todo dia. Todo dia. Ah, por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu queimei? Por exemplo, eu tava fazendo uma queima, vamos falar lá no vidro.
Eu estava fazendo uma queima de vidro que não estava gostando. Não estava gostando, mas assim, por quê? Eu tô com um baita de um programa, eu tô toda cheia, toda orgulhosa com aquele monte de programa. Eu sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer uma curva lá quando eu comecei. Lá quando eu comecei. Eu fiz a curva. Eu vou fazer 10 testes. Eu já fiz 5. Eu fiz assim, ó. Fiz uma curva com 11. Eu peguei 240. Eu botei ele no VaptVupt. Botei ele no 240, tá? E fui calculando, hoje essa eu vou fazer 1 minuto, 2. A outra eu vou fazer 1 minuto, 3. A outra eu vou fazer com 3,3. Então eu fiz essa curva, tá? Eu ainda me falta 5 para ver onde que eu vou chegar a melhor queima que eu tive. E como eu vou chegar nessa melhor queima? Quem tem um forno que trabalha com cerâmica, que trabalha com vidro, quando for no vidro, vocês têm que ter maior distância de uma prateleira para outra. E a primeira prateleira aqui tem que ser bem distante, talvez até mais a mais alta. Aí depois vocês vão graduando o que vocês têm. Porque o vidro tu pode trabalhar com prateleira de 3 centímetros. Mas no vidro não funciona, não é que nem no prato. No prato vocês podem botar a altura um pouquinho acima da altura do prato, que funciona muito bem. No vidro não, vocês têm que dar mais distância. E olha, gente, com esse monte de anos que eu tenho, eu descobri, acho que foi hoje é terça? Foi segunda-feira passada. Eu nunca gostava da última queima aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que na cerâmica, vou fazer um link, tá? Eu gosto muito de voltar e vir. Ó, quando eu falei pra vocês que na cerâmica a gente põe as peças mais altas na última prateleira para aproveitar o calor, para existir mais harmonia, o vidro é o contrário. O vidro que vocês põem na última prateleira, vocês não põem nada em cima. Só vocês vão fazer, ó, fazem uma camada de vidro e aí depois bota o suporte para botar a outra placa e nessa camada aqui, ó, no vidro, vocês não põem nada. Porque se vocês colocarem aquele vidro naquela prateleira ali, vai ter muito calor e o vidro vai ficar com as bordas muito feias. Isso eu tô falando quando eu tenho um forno que eu trabalhe com cerâmica, porcelana. Eu tenho um forno só e faço todas essas áreas, até 1000 graus. Então eu trabalho com tudo aquilo ali. Então eu tenho o mesmo forno. Então eu tenho um forno de prateleiras, tá? Eu tenho um forno que me abre aqui e tem de prateleiras. Quando eu tenho um forno, só para vidro, aí é outra história. Porque o forno só para vidro, ele é calculado a altura, tudo para o vidro. Ele pode botar lá embaixo, porque a resistência do forno de vidro, ele é na tampa. Então, o calor, claro, o calor sobe, mas ali ele fica concentrado e o calor desce lentamente. Então, ele queima harmoniosamente. Então, aí, quem tem um forno só de vidro, pode fazer todos aqueles programas que eu tenho. Para queimar ouro, para queimar isso, para dobrar vidro, para fazer a primeira placa, para depois para moldar. Eu tenho assim, ó, eu devo ter umas 18, no forno só para vidro, eu devo ter uns 18 programas. Já no da cerâmica eu posso fazer tudo isso aí, mas não é o mesmo resultado. Então, com o vidro eu comecei já vou dizer para vocês, o vidro eu comecei em 2002, tá? 2002. Eu comecei o vidro. Até agora, segunda-feira passada que eu descobri que na última prateleira não pode ter vidro. Então, o que eu fiz agora? Eu tinha umas bijuterias, que uma aluna, uma moça está fazendo um curso de bijuterias comigo,
Ela está trabalhando em porcelana, já foi queimada. Ela está só pintando na terceira queima, a bujoteria. Então, o que eu fiz daquela prateleira? Eu agora coloquei para queimar aquela cerâmica. Por que eu só vou fazer um vidro e eu sei que eu vou pintar ele, eu vou botar um lustre? Por que ela botou, sabe o que foi que ela usou? Ela pintou na porcelana, ela pintou com esmalte de porcelana mesmo, que as pessoas fazem a porcelana. Então ela usou, então eu tô queimando lá, porque é a mesma temperatura. Hã? No vidro, porque eu tô queimando, eu tô falando assim, ó, cada forno é um forno. Ah, mas tu tá sempre dizendo que o vidro tu vai queimar em menos de 1000. Ah, tu vai queimar menos de 1000, que é 780 a 810. Essa é a média. Mas o meu forno, que eu hoje uso para tudo, eu consegui, com o auxílio do seu Álvaro, que faz os fornos para mim, a fazer esta curva. Aí ele me diz, Antonina, tu faz assim, assim, assim. Aí depois tu me disse se deu certo ou não deu certo. E deu. Ele me orientou, mas eu também estava entendendo o que eu queria. Porque se tu não entende disso, se tu não estuda, se tu não conhece o teu forno, não te adianta de nada. Alguém te dá a lição. Porque ele me explicou como é que eu faço. Quem tem que fazer sou eu. Quem tem que estudar como é que faz, faz. Então, por isso que eu estou dizendo, eu já fiz 5 curvas. E vou fazer mais 5 para tirar uma. Assim é o esmalte. Tanto esmalte de vidro, quanto esmalte de cerâmica, qualquer uma mesma coisa. Tu tem que fazer N. Tu vai fazer uma peça, eu vou fazer uma pecinha, eu vou fazer assim, e aí não deu certo a primeira. Ah, mas eu já queria. Tu nem entrou no ônibus e tu já quer a janela da frente, como diria o Romário, né? Então, assim, ó, é isso que a gente tem que saber fazer. Gastou dinheiro, tu entrou para aquilo ali, é para aprender a fazer. Para quando tu vender uma peça tua para uma pessoa, para uma amiga, para alguém que veio aqui comprar, tu ter o orgulho de vender aquilo que tu sabe que tá bonito, que tá bem queimado, que tá bem feito. Por isso, por exemplo, eu amo a mufla. Amo. Olha, que ninguém mais gosta mais de uma mufla do que eu. Porque eu acho que a mufla, pra mim, não tem ateliê que não tenha que ter. Mas isso é eu. Mas assim, ó, eu não faço biscoito de maneiras alguma, e até fiquei muito satisfeita. Agora eu vou contar pra você. Fiquei muito satisfeita. Eu não faço uma queima de biscoito na mufla porque eu não acredito. Ah, mas dá certo, tem gente que tá fazendo. Tudo bem, que bom. Mas não tem qualidade. Me desculpe, mas não tem qualidade. Se eu levo, vamos pensar, se eu levo 6 horas para fazer um biscoito, para sintetizar, para fazer uma massa bem bonita, para fazer uma peça cerâmica bonita, eu levo 6 horas para fazer. Vocês acham que eu vou queimar um negócio em 30 minutos? Vocês acham que vai dar certo? Ah, dá. Até a primeira caída. Então, que dá para pintar esmaltação na mufla? Maravilhosa. Se esmalta de 1000 graus assim, ó. Maravilha. Pega um esmalte de 1000, seja cerâmica, seja de vidro, seja o que for. Vocês pintam aquilo ali maravilhosamente bem. É bonita, é uma queima bonita. A queima na mufla de vidro é lindíssima. Por quê? Porque o vidro se queima rápido. Voltando lá na minha queima do vidro, eu resolvi, e estou gostando, vou ser bem sincero para vocês, eu estou gostando da minha experiência, mas ainda me faltam 5. Eu resolvi acelerar aquela queima do vidro. Que é o que eu não posso acelerar num biscoito. Eu até posso, entre aspas, queimar em menos tempo a esmaltação. Mas eu não queimo, gente. Se eu tiver que acelerar eu prefiro não fazer. Se não for como reza a cartilha, como a gente estudou, como a gente tem que fazer o coisa certa como profissional, eu prefiro não fazer. E acho que todo mundo deve ser assim. A fazer mal feito, então não faz. Então vai dormir. Vai ler um livro, vai... Ler um livro não, ler um livro é muito bom, não?
vai ver um filme que é maravilhoso também. Mas então eu vou fazer outra coisa. Gente, eu acho que eu tô na minha hora. Primeiro eu quero agradecer a todos que tiveram, assim, ó, esse carinho, assim, de ficar me ouvindo, né? Só eu falo e vocês não falam, né? Não dou respostas. Mas eu, assim, eu vou lançar, não eu, a minha equipe, né? Que está me orientando, está lançando um questionário lá, uma proposta. O que vocês tiverem interesse lá, responder o questionário, eu ficaria muito agradecida. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de vocês. Só quero dizer o seguinte para vocês. Eu não sou dona da verdade. Não sou, longe de ser. A minha proposta é passar o que eu sei desses meus 30 anos de experiência, de pesquisa, que eu realmente faço. Quem me conhece sabe que eu faço, né? Como diz meu marido, tem que marcar a hora para falar comigo, porque eu estou sempre ocupada, estou sempre estudando, estou sempre com caderno. Se for me deitar, eu já estou com um caderno ali, já estou com um livro, e eu já estou tentando fazer, porque eu não sei nada de inglês, então eu faço as minhas traduções dos livros, eu faço muita dificuldade, mas faço. Eu faço com o telefone comum, ali eu faço, sem problema nenhum. Então, né, às vezes o coitado, às vezes até quer falar, mas ele está vendo que eu estou lendo, por que ele vai atrapalhar mais? É a vida, tá? Mas assim mesmo já faz 50 anos, né? Então vocês façam perguntas, né? O que vocês acham, o que eu poderia passar para vocês, né? Que são as minhas experiências. São os meus, mas não sou dona da verdade. De maneiras alguma. Tudo o que eu disser, se alguém contrariar, amém. É a verdade de cada um, né? Mas eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que ter muito respeito pela gente mesmo, por nós mesmos. Não vamos fazer uma coisa por fazer. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro fácil, perde fácil. Viu? Quem ganha dinheiro fácil, perde fácil. Se eu fizer uma peça ligeirinho, ela vai quebrar, amanhã depois... Ó, o Humberto está dizendo aí, ó. O Humberto está me dando auxílio, tá? O meu grande auxiliador. Então, eu acho que é isso aí, minha gente. Eu vou agradecer a todos que me acompanham, tá? Que cada dia a gente procura trazer uma coisa melhor, uma coisa que descobriu, tá? Eu agora tenho umas descobertas muito boas, por exemplo, como colar uma peça que foi biscoitada, uma peça que não foi ainda para o forno, né? Como colar, como tapar uma rachadura. Então são coisas que estão aparecendo por aí, que logo, né? Já não é mais novidade no mercado. Mas como é que se sabe? Estudando, né? Um beijo a todos, uma boa noite, muito obrigada, tá? Como colar? Vamos ver. Amanhã tu vai saber. Amanhã no curso tu sabe. Tá? Beijo para todos. Uma boa noite.